Jornada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Que bom que você continua aqui conosco, né? Na jornada da leitura bíblica. Hoje vamos ler mais 4 capítulos do livro do profeta Isaías, os capítulos 17, 18, 19 e 20, ok? Então, vamos à leitura. Isaías, capítulo 17. A carga de Damasco. Eis que Damasco é destituída de ser uma cidade e será um amontoado de ruínas. As cidades de Aroer estão abandonadas. Elas serão para os rebanhos, os quais deitarão e ninguém os fará ter medo. A cidadela também desaparecerá de Efraim e o reino de Damasco e o remanescente da Síria. Eles serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele dia acontecerá que a glória de Jacó será diminuída e a gordura de sua carne desaparecerá. E será como quando o ceifeiro ajunta o trigo e colhe as espigas com seu braço. E isto será como aquele que ajunta espigas no vale de Refaim. Contudo, uvas a serem respigadas serão deixadas nele, como o sacudir de uma oliveira, 2 ou 3 azeitonas na parte mais alta do galho mais elevado. 4 ou 5 nos ramos frutíferos mais distantes dali, diz o Senhor Deus de Israel. E naquele dia um homem olhará para o seu Criador e seus olhos terão respeito para com o Santo de Israel. E ele não olhará para os altares, o trabalho de suas mãos, nem respeitará aquilo que seus dedos têm feito, sejam os bosques, sejam as imagens. Naquele dia, suas cidades fortificadas serão como um galho abandonado e um galho na posição mais alta, o qual eles deixaram por causa dos filhos de Israel, e haverá desolação. Porque tu tens esquecido o Deus da tua salvação e não tens estado atento para com a rocha da tua fortaleza. Portanto, tu cultivarás plantas deleitáveis e a plantarás com mudas estrangeiras. De dia tu farás tua planta crescer e na manhã tu farás tua semente florescer. Porém a colheita será um amontoado no dia de tristeza e de desesperada dor. Ai da multidão de muitos povos que fazem um barulho semelhante ao bramido dos mares e para a investida rápida das nações, que fazem um ataque rápido semelhante ao ímpeto de poderosas águas. As nações correrão como a correnteza de muitas águas, porém Deus as repreenderá e elas fugirão para longe e serão perseguidas como a palha das montanhas diante do vento e como uma bola de ferro ante o furacão. Eis que ao anoitecer se apresenta o terror, porém antes do amanhecer já não existem. Este é o destino dos que nos oprimem, a sorte dos que nos roubam. Isaías capítulo 18. Ai da terra sombreada pelas asas, a qual está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores pelo mar, até em barcos de junco sobre as águas, dizendo: Ide vós, rápidos mensageiros, a uma nação dispersa e de pele brilhante, a um povo terrível desde o seu início até aqui, uma nação espalhada em pequenos grupos e pisoteada, cuja terra os rios têm saqueado. Todos vós, habitantes do mundo e moradores sobre a terra, vede quando ele levantar uma bandeira sobre os montes
e quando ele soprar uma trombeta, ouvi. Pois então o Senhor me disse: eu estarei quieto e ponderarei a respeito em minha habitação, como um luzente calor sobre as ervas, e como uma nuvem de orvalho no calor da colheita. Porque antes da colheita, quando o broto está perfeito e quando a uva amarga está amadurecendo na flor, ele tanto cortará os brotos com foices, quanto removerá e derrubará os galhos. Eles serão deixados juntos para as aves dos montes e para os animais da terra, e as aves passarão o verão sobre eles, e todos os animais da terra passarão o inverno sobre eles. Naquele tempo será trazido presente para o Senhor dos Exércitos, de um povo disperso e de pele brilhante, e de um povo terrível desde o seu início até aqui. Uma nação espalhada em pequenos grupos e pisada, cuja terra os rios têm saqueado para o lugar do nome do Senhor dos Exércitos, o Monte Sião. Isaías capítulo 19. A carga do Egito. Eis que o Senhor monta sobre uma rápida nuvem e adentrará o Egito, e os ídolos do Egito serão estremecidos à sua presença, e o coração do Egito se derreterá no meio deles. E eu disporei os egípcios contra os egípcios, e eles lutarão cada um contra seu irmão e cada um contra o seu vizinho, cidade contra cidade e reino contra reino. E o espírito dos egípcios esvaecerá no meio daquele lugar, e eu destruirei o conselho deles, e buscarão aos ídolos e aos encantadores e àqueles que têm espíritos familiares e aos magos. E os egípcios eu abandonarei na mão de um senhor cruel, um violento rei os governará, diz o Senhor dos Exércitos. E as águas do mar secarão, e o rio se esgotará e secará. E eles mudarão a direção dos rios distantes, e os riachos de defesa serão esvaziados e serão secos. Os papiros e os juncos murcharão. Os papiros junto aos riachos, junto à foz dos riachos, e toda coisa semeada perto dos riachos murcharão, não subsistirão e não existirão mais. Os pescadores também prantearão, e todos aqueles que pescam com anzol e linha nos riachos lamentarão, e os que lançam redes sobre as águas desfalecerão. Além disso, os que trabalham em linho fino e os que tecem com teares estarão confundidos, e eles estarão falidos nesses intentos, todos os que escavam canais e tanques para peixe. Certamente os príncipes de Zoan são tolos, o conselho dos sábios, conselheiros de Faraó, torna-se estúpido. Como vós dizeis a Faraó: eu sou o filho do sábio e filho de reis antigos. Onde estão eles? Onde estão teus homens sábios? E deixe-os te contar agora, e deixe-os saber o que o Senhor dos Exércitos decidiu a respeito do Egito. Os príncipes de Zoan são feitos tolos, os príncipes de Nofe estão enganados. Eles também têm enganado o Egito, até os que são a pedra angular das tribos daquele lugar. O Senhor tem infundido um espírito perverso no meio deles, e eles têm feito o Egito errar em toda a obra ali realizada, como um homem bêbado cambaleando em seu vômito. Não haverá qualquer obra para o Egito que a cabeça ou a cauda, o ramo ou o caule possa fazer. E naquele dia o Egito será como mulheres, e estarão atemorizados,
e temerá por causa do agitar da mão do Senhor dos Exércitos, a qual ele agita sobre ele. E a terra de Judá será um terror para o Egito. Todo aquele que faz menção dali estará temeroso dentro de si por causa do plano de ação do Senhor dos Exércitos, o qual ele determinou contra ele. Naquele dia, 5 cidades na terra do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão ao Senhor dos Exércitos. Uma será chamada a cidade da destruição. Naquele dia haverá um altar ao Senhor no meio da terra do Egito e uma coluna na fronteira daquele lugar ao Senhor. E isso será por um sinal e por uma testemunha ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porquanto eles clamarão ao Senhor por causa dos opressores, e ele enviará a eles um Salvador, e um grande, e ele os libertará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e farão sacrifício e oblação. Sim, eles consagrarão um voto ao Senhor e cumprirão o mesmo. E o Senhor golpeará o Egito, ele golpeará e o sarará. E eles retornarão para o Senhor, e ele receberá as súplicas deles e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito à Assíria, e os assírios adentrarão o Egito, e os egípcios a Assíria, e os egípcios servirão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com o Egito e a Assíria, uma bênção no meio da terra. A quem o Senhor dos Exércitos abençoará, dizendo: abençoado seja o Egito, meu povo, e a Síria, a obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Isaías capítulo 20. No ano em que Tartã veio a Asdode, quando Sargão, o rei da Síria, o enviou e lutou contra Asdode e a conquistou. Ao mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, o filho de Amós, dizendo: vai e despede-te da vestimenta de pano de saco de sobre teus lombos e lança a sandália de teu pé. E ele o fez, andando nu e descalço. E o Senhor disse: conforme meu servo Isaías tem andado nu e descalço 3 anos, para um sinal e perplexidade sobre o Egito e sobre a Etiópia. Então o rei da Assíria conduzirá os egípcios prisioneiros e os etíopes cativos, jovens e velhos, nus e descalços, com suas nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. E eles estarão temerosos e envergonhados da Etiópia, sua expectativa, e do Egito, sua glória. E o habitante desta ilha dirá naquele dia: eis que tal é a nossa expectativa, para onde nós acudimos a buscar ajuda para sermos livrados do rei da Síria, e como nós escaparemos. Amém? Capítulos curtinhos, né? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma curiosidade que casualmente foi realmente assim uma coisa. Eu estava olhando outros temas e de repente eu estive com uma publicação sobre o livro de Isaías. Então, o autor dessa publicação, ele vem dizer que o livro de Isaías tem 66 capítulos, né? E como os irmãos sabem, a nossa Bíblia ela tem 66 capítulos, sendo 39 do Velho, 27 do Novo. E ele faz essa comparação com cada capítulo do livro de Isaías. Então ele diz, olha, o 39º, né, é o último livro
equivale ao último livro do Velho Testamento, do Antigo Testamento, né? E aí ele lê, né, o que seria o primeiro livro, que é o capítulo 40, o primeiro livro do Novo, né? E lá nós estamos no capítulo 40, correto? E no capítulo 40, no verso 3, diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Então, uma clara referência aí, né, a João Batista, quando diz ele é a voz do que clama no deserto. Mas esse artigo também traz, essa publicação, na verdade, né, que tornou-se um vídeo, tem um vídeo dele, ele também diz, o pastor, né, ele também diz que logo em seguida a gente pode verificar também isso lá no capítulo 53. E aí foi uma coisa que eu fiquei impressionada, né? No capítulo 53, um capítulo que eu e muitas pessoas utilizam muito, todos os dias praticamente, nós declamamos isso, essa verdade que está contida aqui no capítulo 53. E diz assim no verso 3: Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, muito interessante, eu queria deixar para vocês. O livro do profeta Isaías tem 66 capítulos, ok? O mesmo número dos livros da nossa Bíblia. Amém? Deus abençoe. Então vamos orar ao nosso Pai. Pai, muito obrigada. Nós sabemos que nada é por acaso, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor é essa mente extraordinariamente inteligente. E nós cremos, Pai, que podemos vislumbrar isso em todas as coisas. Quando olhamos para a natureza, quando olhamos para o céu, quando nos observamos, né, todos os nossos órgãos, como funciona o nosso corpo, enfim, nós sabemos que há essa inteligência magnífica, maravilhosa, estupenda, exuberante, que só poderia vir do Senhor, Pai. Gratidão por tudo que o Senhor tem mostrado para nós, as belezas infinitas, o seu amor maravilhoso que nos abraça, que aquece o nosso coração, que traz esperança às nossas vidas, que abre os nossos olhos, esse amor pelo qual a gente caminha, pelo qual a gente consegue caminhar nesse mundo tão difícil, esse mundo tão complicado, mas que por causa do seu amor, por causa do amor do Senhor, Pai, muito obrigada. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito. E Pai, hoje eu em especial peço mais uma vez, Pai, para os meus irmãos que têm dificuldade em dormir, dificuldade, terror noturno, eu clamo ao Senhor, Pai, traga noites de paz, noites de sono tranquilo, noites de sono reparador, e que a mente seja renovada, que a nossa mente
seja transformada na mente do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos entender que lugar nós configuramos, né? Que lugar é o nosso lugar. Então, Pai, por favor, Senhor, clamo a Ti, vem com Teu poder sobre cada irmão que não dorme, cada irmão que tem pensamentos recorrentes, que o Senhor alivie isso, Senhor, que o Senhor anule a ação dessa, eu digo, é uma enfermidade da mente. Então, em nome do Senhor Jesus, que essa enfermidade saia, caia por terra, em nome de Jesus, e que a mente seja frutífera, que a mente seja uma mente de Cristo, de cada um que tem este problema. Esses pensamentos terríveis, recorrentes, vozes, essas vozes sejam caladas. Só a sua voz esteja na mente destas pessoas, Pai. Que essas imaginações terríveis, elas caiam por terra e nunca mais deem frutos na mente, na imaginação dos meus irmãos. Pai, nós queremos a tua mente, a tua imaginação, ouvir apenas a tua voz, Pai. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus, sabendo que o Senhor nos ouve, que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Pai que nos ama, que nos ama incondicionalmente. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua vida em nós, por tudo que o Senhor tem feito. Eu louvo, engrandeço, agradeço, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Gratidão por mais esse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, se você está com problema para dormir, se há pensamentos recorrentes, se há pensamentos desanimadores, enfim, tudo isso que nos impede, são obstáculos, né, na nossa vida, que isso caia por terra no nome de Jesus, que você tenha noites maravilhosas, sono reparador, que você não tenha vozes a não ser a voz do Senhor e que você não tenha pensamentos deprimidos, né? Pensamentos que tira a sua paz, né? Que a paz do Senhor invada a tua casa, a tua mente, a tua família, em nome de Jesus. Há um decreto aqui, irmãos, que a paz entre na sua casa, ok? O Senhor é a nossa paz, que Ele entre, que esta paz invada e que ela permaneça plena ali na sua casa, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, então, com mais capítulos do livro do profeta Isaías, tá bom? Deus abençoe sua vida, fique na paz.